Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 11 de julho de 2024, São Bento de Núrcia. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E hoje vamos lembrar o patrono da Europa, São Bento de Núrcia. Ele viveu entre os anos de 480 a 547 depois de Cristo, né? São Bento ele é o padroeiro da Europa. Por quê? Porque a Ordem de São Bento foi a principal responsável de evangelizar a Europa na Idade Média. Com o fim do Império Romano, a Ordem Beneditina é que assumiu a frente da evangelização dos bárbaros que existiam na Europa, tá? É isso aí. Irmãos e irmãs, é o livrinho. Esse livrinho é da Associação Católica Nossa Senhora de Fátima, tá? Então é de junho de 2013, tá? Então aí vocês vão acompanhando nesse bonito livrinho, que vai falar da vida de São Bento, um pouquinho da vida de São Bento e da medalha de São Bento, a famosa medalha de São Bento. Aí tem até uma mensagem aqui no começo do Papa Bento XVI. Diz o Papa Emérito, né, que já faleceu, né? Entre as cinzas do Império Romano, Bento, buscando antes de mais nada o reino de Deus, semeou talvez sem querer, sem sequer dar-se conta, a semente de uma nova civilização. Isso aí, porque através do cristianismo surgiu, né, a civilização da Europa, né, a civilização ocidental. A medalha de São Bento. A medalha de São Bento é um símbolo sagrado muito difundido entre os fiéis católicos. Apresenta de um lado a cruz e outro a imagem de São Bento Abade. Sobre a cruz e o seu redor encontram-se escritas as letras iniciais de uma oração e exorcismo. A medalha de São Bento recorda aos fiéis a presença e a proteção contínuas de Deus. Quem foi São Bento? São Bento de Núrcia Abade viveu entre os anos 480 e 547. É considerado o patrono da Europa e patriarca do monarquismo ocidental. Seu lema foi Ora et labora, que significa ora e trabalha, oração e trabalho. Representado emblematicamente pela cruz e pelo arado. A igreja celebra a festa de 11 de julho. Então a festa é 11 de julho. Breve biografia. São Bento nasceu de uma família rica em Núrcia, Itália, no ano de 480. Sua irmã gêmea foi a Santa Escolástica. Então, um casal de gêmeos, né? Irmãos e são também canonizados, tá vendo? Foi enviada a Roma para estudar retórica e filosofia. Desiludido da vida da grande cidade, retirou-se para Enfide, atualmente Anfili, para dedicar-se ao estudo e à prática da vida
de rigorosa disciplina. Não satisfeito com essa relativa solidão, aos 20 anos, subiu ao monte Subiaco para viver em uma caverna, sob a orientação de um ermitão. 3 anos depois, saiu e, ao aceitar um convite para dirigir alguns monges em Vicovaro, não permaneceu muito tempo com eles. Embora eles o tenham escolhido como prior, posteriormente trataram de envenená-lo e, devolvido à disciplina que eles lhes exigia. Quer dizer, que tentaram matar São Bento, tá vendo como é que são as coisas? Com um grupo de jovens, eles, Plácido e Mouro, fundou seu primeiro mosteiro na montanha de Cassino, no ano de 529. Fundou em seguida numerosos mosteiros, centros de formação e cultura capazes de propagar a fé em tempos de crise. Levantava-se às 2 da madrugada para rezar os salmos. Passava horas rezando e meditando. Também realizavam horas de trabalho manual, imitando Jesus Cristo. Via o trabalho como algo honroso, né? Abstinha-se de comer carne e jejuava diariamente, sem provar alimentos, até a tarde. Recebia muitos para a direção espiritual. Algumas vezes comparecia aos povoados com seus monges para pregar. Era famoso por seu trato amável com todos, né? Ele era muito amável com todo mundo. Seu grande amor e sua força foi a Santa Cruz, com a qual realizou muitos milagres. Foi um poderoso exorcista, exerceu esse dom para expulsar os espíritos malignos, utilizando como sacramental a famosa cruz de São Bento. São Bento de Núrcia previu o dia da sua própria morte, que ocorreu em 21 de março de 547, poucos dias depois da morte de sua irmã Santa Escolástica. Desde o final do século VIII, muitos lugares começaram a celebrar a sua memória em 11 de julho. São Bento, com a intenção de afastar-se do mundo, buscou o retiro de um solitário lugar chamado Subiaco, a mais ou menos 65 quilômetros da cidade de Roma. Nesse lugar brotam águas frescas e cristalinas, cuja abundância concentra-se primeiro em um grande lago e depois segue seu curso, tomando a forma de um rio. Então, isso aí a gente pode ver o lugar, né? A casa, primeiro mosteiro, talvez, não sei, de São Bento, né? Lugar onde ele começou a ordem, né? Então, agora, irmãos e irmãs, vamos conhecer um pouquinho sobre a medalha de São Bento, né? Conhecer os detalhes dela e também a sua história, como ela chegou até nós, mais ou menos, né? E também o sentido certo de se usar esse sacramental, tá bom? Então podemos ver, né, nessa gravura aí, à frente, o verso da medalha. A medalha apresenta, de um lado, a imagem do Santo Patriarca, né, que é São Bento, e o outro, uma cruz. Nela, sua volta, as letras iniciais de uma oração ou exorcismo, que explicaremos em seguida em latim
em sua tradução ao português, né? Só que a gente não vai entrar em detalhes dessa oração nem nada, porque é aquele negócio. Isso aqui se trata de um sacramental. Mais importante que o sacramental é o sacramento. Então a gente tem que ver que no finalzinho do livro fala-se uma coisa muito, muito importante. Eu acho que é mais importante do que simplesmente se guiar muito nos detalhes dessa medalha. Tá bom, gente? Até porque o vídeo ficaria muito grande, então por isso eu vou pular essa parte. Mas quem quiser pesquisar mais, fica à vontade, tá? Ou então em outro momento a gente pode voltar nisso, tá bom? Breve história da medalha. Não há dúvida que a medalha de São Bento é uma das mais preciosas apreciadas pelos fiéis católicos. A ela são atribuídos poder e remédio contra certas doenças humanas e de animais, bem como contra os males que podem afetar o espírito e com a tentação do poder do mal. É frequente também colocá-la no alicerce de novos edifícios como garantia de segurança e bem-estar de seus habitantes. A origem dessa medalha fundamenta-se de uma verdade em que a experiência totalmente espiritual que ela aparece na vida de São Bento, tal como descreve o Papa São Gregório Magno no livro capítulo 2 dos Diálogos. O pai dos monges usou com frequência o símbolo da cruz como sinal de salvação e de verdade, purificação dos sentidos. São Bento quebrou um copo que continha veneno apenas com um sinal da cruz feito sobre ele, quando os monges foram perturbados pelo maligno, o santo ordenou que fizesse um sinal da cruz sobre os corações. Numa cruz era a assinatura dos monges na carta de sua profissão religiosa, quando não sabiam escrever. Então, eles, em vez de escrever, não sabiam escrever, assinar o nome, então fazia o sinal da cruz, marcava uma cruz, né? Interessante. Tudo isso nada mais é do que um convite a seus discípulos para considerar a Santa Cruz como um sinal benfazejo que simboliza a paixão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual o poder do mal e da morte foram vencidos. Então, a cruz da medalha de São Bento, a cruz de Cristo, né? Porque antes de ser a cruz de São Bento, é a cruz de Jesus Cristo. Ela nos lembra a paixão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual o poder do mal e da morte foram vencidos. Está vendo o sentido do símbolo da cruz na medalha? Por isso que eu digo que mais importante do que o sacramental é o sacramento, tá vendo? Então é uma lembrança forte da paixão do Senhor, porque quem salva não é São Bento, é Jesus Cristo. É isso aí. E aí a gente vê que no século XIX, no século XIX, acendeu um renovado fervor nos escritos do já citado abade Solamines, Dom Gerhager e Dom Zeli, né, da abadia de São Paulo, extramuros de Roma. Fundou-se detidamente a origem e a história da medalha. A partir deste último mosteiro, o verdadeiro foco da difusão beneditina
naquela época, propagou-se também a devoção à medalha. Esse aqui do século XIX para cá, né, ficou famoso, né, o uso da medalha. Sua apresentação mais popular na mesma é a chamada medalha do jubileu, né, desenhada na abadia da Alemanha e cunhada especialmente para o jubileu beneditino no ano de 1880, comemoração do 14º centenário do nascimento de São Bento. Os priores beneditinos de todo o mundo reuniram-se para aquela ocasião, na abadia de Monte Cassino. Desde então, a medalha foi disseminada por todo o mundo. Então, assim, chegou a medalha até os nossos dias, né? Então, agora, irmãos e irmãs, essa é a parte final do vídeo, que tem a explicação de como deve ser usado essa medalha de São Bento. Notemos que nestes breves textos explicativos, a vitória sobre o demônio é atribuída à cruz de Jesus Cristo, que é a luz para o fiel e que se opõe ao veneno da maldade do tentador. É um eco de consagração batismal, na qual é imposta a cruz sobre o neófito, que é lavado com a água da regeneração. A água da regeneração, gente, é o batismo. E recebe a luz do Senhor ressuscitado, e pronuncia também as palavras de renúncia ao demônio e confessa a fé. Então a gente vê aqui o rito do batismo, que é feito até os dias de hoje. A renúncia do demônio, né? A renovação das promessas do batismo, né? Então, a luz do Cristo ressuscitado é o círio pascal, a água que é abençoada para realizar o batismo. Está vendo? Então, por isso o cristão que leva a medalha não o faz com a preocupação supersticiosa de afastar os maus espíritos, mas por ser consciente da presença do Senhor Jesus Cristo e da necessidade de ter uma vida de acordo com a graça, e de que deverá manter-se afastado o diabo de suas tentações. Viu, gente? Então, o mais importante não é a medalha, mas sim a vida na graça, de acordo com a graça. Tá vendo? Então, o fruto desta devota prática de levar consigo a medalha, assim como a proteção de Deus, são lançados com uma vida que responda coerentemente ao Evangelho. Então, isso aqui que é a parte mais importante. Uma vida coerente com o Evangelho, né? É isso que nos afasta do mal, entendeu? O demônio não consegue aproximar-se onde está a graça divina, porém isso não livrará o fiel do seu dever de combater as enganações e tentações diabólicas, já que o maligno desejará impedir seu caminho em direção a Deus. Daí a necessidade da oração, o sinal da cruz e invocação de Cristo nosso Senhor e a devoção à Santíssima Virgem Maria e dos santos. Então, a oração, a devoção, esses são as armas para combater o mal. Entendeu? Se a gente tem uma vida de oração, a gente vai à igreja, a gente reza todos os dias, faz o sinal da cruz, tá tudo bem. Entendeu? É vida que segue. O ilustre abade beneditino, né? Dom Prosper Gerhager, em seu célebre livro sobre a medalha de São Bento, escreve o seguinte: não é precioso explicar longamente ao cristão leitor a força dessa conjuração, que
põe aos artifícios as violências de Satanás. Aquilo que lhe provoca o maior temor é a cruz, o santo nome de Jesus e as próprias palavras do Salvador na tentação. Enfim, a lembrança das vitórias que o grande patriarca São Bento obteve em seu dragão, sobre o dragão infernal. Isso aí, gente. O mais importante é ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ser batizado, porque o sacramento está acima do sacramental. Não se deve usar essa medalha de São Bento de maneira supersticiosa. O próprio livrinho vai nos lembrar isso. Entendeu, gente? É isso aí. São Bento indicou a seus seguidores como objetivo fundamental da existência a procura de Deus. Saibam que quando o crente, o cristão, entra em relação profunda com Deus, não pode contentar-se em viver de maneira medíocre, como uma ética minimalista e uma religião superficial. Em sua regra, capítulo 4, versículo 21, sintetiza o programa de vida dos monges. Não antepor nada ao amor de Cristo. Nisto consiste a santidade. Tá vendo? Isso aí, irmãos e irmãs. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, se que Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Bento, padroeiro da Europa, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.